Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como foi o processo de fabricação e de pintura de 3 telas enormes. Uma delas tinha 5,40 metros por 2,72 de altura. Enfim, no vídeo aí a gente vai falar as metragens e a forma que a gente encontrou para poder preparar o tecido para a gente conseguir fazer essas pinturas. São quadros muito grandes para um cliente específico, e ele queria uma temática mais esportiva, Fórmula 1, futebol americano, ciclismo. E a gente criou esse conceito através de desenhos e sketches, e nós passamos para o cliente aprovou e a gente executou aqui nesta parede aqui, que inclusive que a gente construiu para fazer esse projeto, e agora virou a parede do nosso estúdio aqui na nossa garagem. Tem inclusive algumas tintas aqui penduradas, o nosso kit de tinta óleo aqui do conjunto da Talento. Se você quiser comprar um kit desse aqui com nossas cores e nossa cor exclusiva, tom de pele número 4, que a gente usa nos nossos indígenas, só clicar no link aqui abaixo. Lembrando também que a gente tem um curso para você aprender a pintar rostos indígenas, também no link aqui abaixo, tá bom? Bom, vamos para o vídeo. Nesse vídeo a gente vai mostrar a execução dessas obras em acrílico. São obras bem grandes e a gente usou alguns macetes para poder concluir essa obra, e espero que vocês gostem. A foto que a gente tirou não ficou muito bem tirada depois, porque como é muito grande aqui e as lâmpadas atrapalharam, não ficou com aquela foto de excelência. É uma sequência aí de que a gente está retornando com vida de artista. Bora ver! Bom, a gente começou nosso projeto aqui arrumando um espaço aqui na minha casa que eu pudesse montar uma parede de 5,40 metros. Então eu acabei aproveitando o espaço da bagunça aqui, que tinha 3 prateleiras já presas na parede, e eu utilizei essas prateleiras como suporte. Eu acabei fixando sarrafos de pinos nestas prateleiras para servir de suporte para as placas de MDF. Decidi trabalhar com parafusos, não usei pregos de jeito nenhum para ficar mais fácil para desmontar essas armações de pinos aqui, de sarrafos, inclusive os compensados de MDF. Nesta empreitada aqui eu tive a ajuda da minha esposa, da minha filha e do meu genro. Bom, depois dos sarrafos fixados, agora é a hora de fixar as placas de MDF. Utilizamos aqui as placas de 4 milímetros. Eu decidi preparar o tecido e pintar o tecido direto nas placas por conta do tamanho. Eu não conseguiria fazer uma armação tão grande ou um bastidor tão grande para deixar o tecido vazado, e infelizmente eu não tinha esse espaço disponível. Eu tive que criar então essa parede falsa, forrar com um plástico para poder esticar o tecido em cima. Bom, depois das placas parafusadas e bem rentes, a gente esticou um plástico grande para poder isolar as placas em relação ao tecido que a gente ia preparar ali. Eu já sabia que o plástico tinha algumas texturas que ia transpassar na hora de preparar o tecido, mas eu não vi problema nisso. Por quê? Porque a pintura que a gente ia fazer é uma pintura bem rústica, feita com tinta acrílica. Teria até umas texturas e ia ser legal. Com o plástico esticado, esticamos o tecido. Bom, de primeiro a gente segura o tecido com um pregador, né? Um pregador de metal aqui. Um prendedor de metal. Para depois usar o grampeador e esticar bem o tecido. Essa é a parte mais difícil. É importante que esse tecido fique bem esticadinho, mas não tanto, senão ele acaba encolhendo depois. Prendemos todas as pontas do tecido com um grampo. Para isso eu utilizei um grampeador elétrico. Agora a gente vai preparar o tecido, né, com um gesso acrílico. Aqui eu estou usando o gesso acrílico da Talento. Ele é um fundo preparador, né, bem maleável e com boa fixação. Essa parte é a parte mais chata de preparar o tecido. Detalhe que para mim achar esse tecido que tenha 3 metros
de largura foi complicado. Eu consegui comprar só no sul do Brasil, através de uma fábrica. Tive que comprar uma quantidade grande e a gente utilizou esse mesmo tecido nas 3 telas, tá? Bom, com uma trincha aqui de 15 centímetros, a gente preparou e aplicou esse gesso em todo o tecido. Não precisei diluir o gesso, não quis diluir o gesso, apliquei ele pronto, da forma como veio. Aqui trabalhamos a 6 mãos, nós 3 aqui, para poder preencher esse fundo, para não secar um lado e ficar molhado o outro, para evitar manchas, né? Se você demorar muito para ficar preenchendo os lados, né, a parte de cima, a parte de baixo, pode perigar manchar. E realmente alguns pontos mancharam mesmo. Mas para o nosso trabalho aqui não ia fazer muita diferença, que é um trabalho bem colorido, vocês vão ver. Bom, chegou a hora do desenho, né? A gente fez um apontamento prévio aqui, com a cópia colorida e o carvão, a gente finaliza com os detalhes aqui do nosso modelo, que é um carro de Fórmula 1. Como eu falei, para esses trabalhos nós vamos trabalhar com tintas acrílicas e muitas tintas vão ser utilizadas aqui. Mas também vamos utilizar tinta esmalte à base de água brilhante para a gente aplicar a base no tecido antes da tinta acrílica. E bora lá. Bom, com a ajuda da minha filha é meu braço direito aqui no ateliê, ela me ajuda a fazer várias encomendas aqui, começando e eu finalizando. Muitas vezes ela até me ajuda, até me corrige, né? Me ajuda corrigindo algumas coisas que eu faço errado e eu sempre passei conhecimento para ela. E em certos momentos a gente não tem a visão daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente erra e não percebe, e uma pessoa de fora que tem a mesma qualidade técnica que você te ajuda muito. Então ela é meu braço direito aqui no ateliê e ela me ajuda a preencher muitos quadros aqui, pelo menos essa primeira parte aqui, essa primeira mão, esse mapeamento, com muita qualidade. Preenchemos todas as cores bases, né? Aquela cor que mais se destaca no modelo, por exemplo, o preto, os azuis, os vermelhos. Ah, mas tem 3 tipos de variações de vermelhos, a gente não preenche esses 3 tipos agora, a gente dá um corpo, né, para a nossa pintura. Depois a gente vem detalhando com calma, usamos trincha, usamos rolinho, usamos várias coisas aqui para poder fazer esse preenchimento aqui base, né, que eu costumo chamar de mapeamento, para depois a gente fazer os detalhes, né, e fazer a finalização. Nesse ponto, enquanto minha filha preenche partes em branco que falta, eu já começo a finalizar alguns cantos, né, dando aquelas pinceladas de acabamento. Eu começo aqui pelo fundo, né? É um Fórmula 1 meio que desconstruído. Ele é meio que uma mistura do carro do Ayrton Senna com uma Ferrari, por exemplo. Ele não tem uma cor muito definida. E é isso mesmo, é um carro bem desconstruído, uma linguagem mais moderna. Aqui a gente começa a finalizar o aerofólio traseiro da Fórmula 1 com as cores brancas, né, azuis, e dando mais detalhes e deixando cada vez mais próximo de sua finalização. Começamos a detalhar aqui a frente do Fórmula 1. Em alguns momentos a gente vai alterar algumas letras, algumas coisas que eu acabei pintando e não gostando e eu tive que refazer. Mas isso é normal na pintura, na vida do artista profissional. Nem sempre a primeira pintura é a que vai passar, né? Às vezes não sai do jeito que a gente queria, a gente vai e refaz. E logo, por exemplo, essa letra Marlboro ficou... Essa palavra Marlboro ficou torta, então depois eu corrigi isso aí. Essa pintura desconstruída, ela não segue muito que as técnicas da academia, não é um quadro acadêmico, mas também não pode ser um quadro completamente chapado. Eu gosto de trabalhar com luz e sombra, com volumes,
E é isso que eu faço com essas cores, né? São cores saturadas, quase que primárias, mas deixando sempre um volume, luz e sombra, para dar um destaque maior na obra. Aqui a gente está dando os toques finais, né? Aqueles pontinhos, aquela tintinha que faltou aqui, faltou ali. E a gente começa a preencher para finalizar nossa obra. Depois da obra pronta, eu mandei pro cliente. O cliente pediu algumas alterações, fiz algumas alterações na parte de baixo do chão, enfim. E esperamos 3 dias para a obra secar completamente. Apesar de ser acrílica, se tem algumas partes mais empastadas, ela demora um pouco mais para secar. E eu esperei ela secar completamente. E agora a gente está envernizando com verniz acrílico. Na verdade, minha esposa está envernizando com verniz acrílico porque eu tenho uma dificuldade tremenda de envernizar quadro. Eu acabo manchando os quadros todos que eu tento envernizar. E minha esposa é mais cautelosa com verniz e trabalha melhor que eu. Bom, agora com a equipe completa aqui, nós vamos desmontar esse quadro, né? Desgrampear ele da armação que a gente fez, para poder colocar ele de frente para baixo, no plástico preto, para a gente poder enrolar ele num tubo. Eu não coloquei papel de seda, plástico muito lisinho, nem nada, porque aparentemente ele iria embora muito rápido para instalação no cliente. Então, assim, não foi uma viagem muito longa, é no interior de São Paulo e não precisaria de adequar melhor o pacote, porque não ia para transportadora. Quem ia levar seria a pessoa que ia instalar, entendeu? Essa é a parte mais chata que eu não gosto de fazer, que é enrolar o quadro, porque a gente tem que fazer isso agachado e o joelho da gente não aguenta, né? Mas enfim, a gente usa um cano de PVC no tamanho correto e enrolamos a tela sempre com a pintura para fora e com o plástico fazendo essa divisão. Bom, pessoal, vamos para o segundo quadro. O segundo quadro é o quadro dos jogadores aqui de futebol americano. Esse quadro ele tem 5,16 por 1,76 de altura. Como ele é menor que esse paredão que a gente construiu, eu consegui colocar os sarrafos parafusados neste paredão, né? Nessas placas de MDF, fazendo assim que o tecido não encoste no plástico, para ele ficar meio que como se fosse um bastidor, para que eu possa prepará-lo da mesma maneira que eu preparei o outro, só que agora ele não encosta no plástico. Com o outro eu não consegui fazer isso por conta do espaço. Para conseguir deixar ele no esquadro certinho, eu utilizo já uma tela pronta para poder encaixar nas laterais e deixar ele no esquadro certo. Outro detalhe é que nós passamos uma fita crepe aqui, transparente, nos sarrafos, para evitar que o tecido grude neles depois que a gente preparar, para que na hora que a gente fosse arrancar, o tecido não grude na madeira, né? Não fique grudado na madeira. Então chegou a hora de esticar o tecido. Para isso a gente começa a pregar os meios do tecido, esticando com cuidado, para que as pontas depois você faça uma esticada um pouco mais forte, para o tecido ficar bem esticado, sem ficar com vincos, né? E não grudar e não ficar encostando na parte do fundo. Bom, agora a gente vai aplicar o fundo, né? Para isso eu conto com a ajuda da minha filha e da minha esposa, o meu braço direito, o meu braço esquerdo. E a gente aplica o fundo aqui com aquele gesso preparador da Talento. Para desenhar, a gente risca as formas principais e começa a detalhar com o carvão aqui. Você pode estar utilizando um projetor, um modo de grid. Aqui eu projetei as formas principais e depois fiz a finalização com a fotografia e o carvão. Repetindo o mesmo processo que a gente fez no carro da Fórmula 1, a gente aplica aqui as cores básicas, né, o mapeamento da pintura com esmalte à base de água
colorido. No caso, a cor que vai ficar embaixo, né? Laranja, azul turquesa claro. Enfim, a gente começa pela fotografia, pelo modelo que a gente criou aqui no computador. A gente começa a aplicar esse fundo para poder depois vir a camada de acrílico por cima. Por que eu optei em trabalhar primeiro com o esmalte para depois com acrílico? Porque o esmalte é mais fluido, né? E tem mais cobertura. Se eu fluidificasse o acrílico, eu teria muita dificuldade depois de cobertura, ele fica um pouco mais ralo. Então eu preferi usar o esmalte, que ele é fluido e com cobertura, e depois finalizar com acrílico, que ele é mais pastoso e deixa mais uma textura, né? Eu consigo aplicar uma textura. Como que é uma pintura solta, desconstruída, eu acho que esse foi o método mais eficaz para conseguir um efeito visual bacana nessa pintura. Dá uma olhada. Então aplicamos as cores básicas, né? O azul, o laranja, vermelho e o preto, que faz uma espécie de uma moldura, né? Ele emoldura todo a nossa pintura, que é extremamente colorida. Enquanto nós aplicamos a base aqui nas formas humanas, aqui nos jogadores, eu já começo a finalizar o fundo ou acelerar o processo de finalização do fundo. A maioria das pinceladas e dos elementos que eu aplico aqui nesta pintura é feito com uma trincha, né? Trincha número 2, 2,5, 3. Não tem problema nenhum você trabalhar com trincha, o quadro não vai deixar de ser artístico. Você não é obrigado a trabalhar com um pincelzinho pequeno, número 1, número 4, para fazer uma obra enorme. Você pode trabalhar assim com trincha, o importante é o resultado final. O importante é que você faça. Nesta fase aqui da pintura do capacete, a gente começa a trabalhar os detalhes mais finos, né? Apesar de ser uma pintura desconstruída e mais solta, tem alguns detalhes que você tem que seguir para não descaracterizar o elemento que você quis representar. Para a construção dos personagens, eu sempre opto em cores básicas, né? Cores básicas principais. E depois da aplicação das cores básicas, eu trabalho a sombra mais intensa e depois a luz básica e depois a luz mais intensa. A última coisa que eu aplico nos meus trabalhos aqui, ainda mais desconstruídos, são os brancos, né? Que representam a luz mais intensa, neste caso aqui. Ou o elemento tem uma cor branca, ou o elemento tem uma iluminação que tem que utilizar tinta branca. É uma das últimas coisas que eu aplico, porque eu gosto de ir construindo esses elementos de volume, de luz e sombra aos poucos. Trabalho sempre com os tons médios, depois os tons mais saturados, branco e preto, para o final, né? Aqui a gente utiliza tinta preta sim, porque é um elemento desconstruído acrílico com uma linguagem mais moderna, não tem aquela coisa do acadêmico que nos utiliza tinta preta. A gente utiliza sim tinta preta, a gente utiliza todas as cores, inclusive, para dar essa saturação. O importante aqui é que o quadro, né, e os elementos sejam muito bem coloridos. Bom, depois do quadro seco e invernizado, nós tiramos o quadro desse bastidor que a gente criou. No caso, eu deixei o tecido maior do que a pintura exigia, então eu consegui cortar com o estilete a lateral. E a gente faz o mesmo processo. Colocamos com a pintura de frente para baixo.
com o plástico protegendo e enrolamos num tubo para poder fazer o transporte depois. Bem, pessoal, agora nós vamos para o terceiro e último quadro, que é o quadro do ciclista. Esse quadro tem 2,38 por 2,77 de altura. E seguimos o mesmo processo do quadro dos jogadores de futebol americano. Trabalhando com sarrafo, fizemos um bastidor nesta parede que já estava construída e, mais uma vez, esticamos o tecido, deixando sempre uma sobra para depois cortar com estilete. Só um detalhe, esse tecido é um tecido algodão cru, ele não é preparado, então eu não achei tecido muito grande já preparado, eu tive que preparar esse tecido, como vocês viram. Então, para quadros acima de 1,70 m de largura, é muito difícil achar um tecido, um algodão já preparado. Normalmente só vai achar algodão cru. Prendemos com grampos, fitas e depois a gente começa a esticar com o grampeador elétrico. E mais uma vez com o gesso da Talento, a gente aplica em toda a sua extensão aqui no tecido, lembrando que ele não está encostando no plástico, porque ele está preso com os sarrafos por cima do painel. Isso quer dizer que se criou aqui um bastidor. Desta vez eu quis dar uma segunda mão de gesso e eu acabei tingindo ele com uma cor mais pastel para poder testar um diferencial, né? Bom, aquele mesmo processo, riscamos com carvão, projetamos as formas gerais e depois detalhamos com o carvão e a fotografia em mãos. Aplicamos aqui com esmalte à base de água brilhante as cores básicas, né? Um azul turquesa meio acinzentado. Isso a gente consegue também fazer um tingimento do esmalte brilhante à base de água. Você não precisa trabalhar com ele extremamente da mesma cor que você pegou lá na loja. Você pode tingir ele tanto com corantes ou com a própria tinta acrílica, você vai alterando a cor dele. O importante é que ele mantenha a característica de ser fluido e ter boa cobertura. Trabalhamos sempre o mapeamento geral da pintura com cores básicas para poder te guiar nesse processo. E depois com o pincel número 20, número 18, aqueles de cabo amarelo ou 811 da Tigre, você consegue aplicar algumas pinceladas de detalhe, principalmente no fundo. Lembrando que uma pintura artística nem sempre a primeira base, a segunda vez que você pinta ou a terceira vez é a definitiva. Ao longo do processo você pode ver alguns detalhes que te incomodam e você pode alterar. E isso acontece várias vezes nessa pintura, áreas que você deixou de pintar, áreas que você pintou por engano. Isso é comum, né? Nós somos seres humanos e o ser humano é passível de erro. Nenhum artista é uma máquina, uma impressora. Você acaba pintando e desfazendo e repintando por cima, e isso é normal. E isso é legal também, que dá mais textura, dá mais um movimento mais artístico ao seu trabalho. É normal, o erro faz parte do processo de aprendizagem e a gente aprende o tempo todo, até o fim da sua vida. Neste caso aqui eu optei por trabalhar o branco primeiro para acelerar o processo de pintura do corpo do ciclista. Não quis trabalhar com acinzentado porque o meu prazo já estava mais curto, eu tive que acelerar o processo. Eu estava perdendo o prazo de entrega dessa obra aí, porque são obras grandes, trabalhosas. Foi praticamente um mês pintando mais de um mês pintando os 3 quadros. Nem sempre você consegue dar continuidade no mesmo dia, na mesma semana. Você tem que ir parando, fazendo outras coisas. E a gente foi fazendo isso ao longo de quase 2 meses, esses 3 quadros, e contando com a ajuda da minha filha e da minha esposa. Com certeza esses são os maiores quadros que eu já pintei até hoje. Não estou contando pintura de parede, tá? Quando você pinta em suporte de tecido,
conta como pintura em tela, não é a pintura de parede. Então, assim, esses são uns dos maiores quadros que eu já pintei. Foi um desafio para minha carreira e eu acho que é um desafio para a carreira de todo mundo. Bom, e tá aí eles prontos. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos. É assim que ficou o carro do Fórmula 1. As fotos não ficaram tão boas porque eu tive dificuldade de conseguir fotografar essas enormes telas num ambiente tão pequeno e com muita iluminação. Então às vezes ficou com muito reflexo, enfim. Mas aqui tá o Fórmula 1, o quadro dos jogadores de futebol americano, que eu gostei bastante. Foi um dos que eu mais gostei aqui também. Na verdade eu gostei de todos, eu acho que todos ficaram bem legais. E aqui o do ciclista finalizado. E tá aí, nossa obra pronta e finalizada para o cliente. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo aqui, um pouquinho longo, bem trabalhoso. Tivemos que construir aqui uma estrutura bem complexa para poder colocar a obra, entelar, preparar o tecido, riscar com carvão, preparar a primeira mão, segunda mão, pinturas de finalizações de detalhes, e depois a gente teve que esperar secar, envernizar, depois enrolar com plástico no tubo e mandar para o cliente, para uma empresa instalar lá na casa do cliente, tá? A gente não foi instalar, foi uma empresa contratada para instalar, tá bom? Bom, e o vídeo foi esse, espero que você goste. Se você gostou, já sabe, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Abraços, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!